Pastor Sérgio Caregari, canal da YouTube Farol e Natureza, falando sobre a palavra de Deus, sobre cura, sobre libertação, sobre batalha espiritual e sobre dons do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia nos ensina que Jesus, subindo aos céus, levou cativo o cativeiro. O que é levar cativo o cativeiro? Levou aquilo que nos prendia, aquilo que nos limitava, e levando cativo o cativeiro, ele deu dons espirituais aos homens. Os dons do Espírito Santo, irmãos, são armas espirituais que Cristo deu à sua igreja para lutarmos contra as coisas espirituais. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra as hostes espirituais da maldade que estão à nossa volta. A Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno. Este mundo, irmãos, ele está condenado. O Deus deste mundo, o Senhor deste mundo é Satanás. O Senhor da cultura, da filosofia e desta terra é Satanás. Por isso que Jesus disse que ele veio para buscar a sua igreja. Jesus veio, amém, para nos salvar, para nos resgatar. Irmãos, quando Jesus foi levado diante de Pilatos, quando ele foi levado para ser condenado, julgado, ele ficou quieto. E Pilatos disse assim para ele: "Você não fala nada para mim? Pois eu tenho poder para te soltar e poder para te matar." E Jesus, olhando para ele, disse: "Nenhum poder você teria contra mim, se dos altos céus não me fosse dado." E tem mais: se eu orasse agora, o meu Pai enviaria 12 legiões de anjos para me salvar. Mas como o meu reino não é deste mundo, eu só vim cumprir aquilo que Deus terminou, amém? É chegado a nós o reino de Deus. Jesus veio nos anunciar o Evangelho, as boas novas. E as boas novas é que através de Cristo, da sua morte e ressurreição, nós ganhamos a vida eterna, amém? Jesus vai voltar, irmãos, essa terra vai pegar fogo e os salvos em Cristo vão reinar com Ele, amém? Então, irmãos, existe uma batalha espiritual que nós não enxergamos, nós não vemos, mas nós sentimos toda a sua influência, amém? Você luta com coisas que você não vê, mas estas coisas influenciam a tua vida de uma maneira terrível. A palavra diz que o homem pode ser crédulo ou incrédulo, irmãos, mas de duas coisas ele não consegue escapar e fugir. Todo ser humano um dia morrerá, isto é um fato, amém? E da influência que o mundo espiritual tem sobre as pessoas. O governo desta terra, irmãos, é influenciado por Satanás. A Bíblia diz que Jesus, a sua palavra, ela nos habilita, ela nos dá as armas. Porque a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. Por que não são carnais? Porque lutamos contra coisas espirituais. Então diz assim a palavra, que as nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Cristo Jesus. Para quê? Para derrubar sofismas, fortalezas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. A maior luta que Satanás trava contra o ser humano, irmãos, é impedir que ele conheça a verdade, porque a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho da salvação, o Novo Testamento, nós somos transformados de homens naturais condenados a homens espirituais livres e cheios da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é imprescindível na vida da igreja. Uma igreja que não tem o Espírito Santo é porque ela não anda na palavra, porque Jesus disse dessa maneira: "Eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Derramarei sobre vós o meu Espírito, e o meu Espírito vos ensinará, vos guiará e vos mostrará, amém, o caminho que deve seguir." Irmão, Jesus, ele foi crucificado. Ao terceiro dia,
ele ressuscitou e apareceu para Maria Madalena, para Pedro, para todos os seus discípulos ao mesmo tempo. Apareceu para alguns discípulos que estavam indo para Emaús. Muitas pessoas viram a Jesus depois que ele ressuscitou. E irmãos, na última vez que Jesus falou com seus discípulos, ele disse: ficai em Jerusalém, até que dos altos céus sejais revestidos de poder. Amém? E eles se reuniram num cenáculo, irmãos, entre 80 e 120 pessoas. Por quê? Porque eles haviam seguido Jesus, eles haviam andado com Jesus, e agora os judeus os achavam traidor. Ninguém compraria peixe de Pedro, ninguém andaria com os discípulos, porque eles haviam traído a lei judaica, a fé judaica, a religião judaica, declarando que Jesus Cristo era o Senhor. E eles estavam ali orando e clamando, irmãos, obedecendo o que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que dos altos céus sejam revestidos de poder. E 50 dias depois da ressurreição de Cristo, irmãos, eles estavam orando e clamando num cenáculo. E neste dia, irmãos, se ouviu um vento muito forte, que entrou pela janela, e o vento era tão forte que ele assobiava, irmãos. Sabe aquele vento forte? E de repente começaram a louvar, glorificar Deus, falar em línguas celestiais, em línguas estranhas humanas, e sobre a cabeça de cada uma daquelas pessoas se via uma lança de fogo, uma chama de fogo na cabeça das pessoas, e eles foram todos batizados com o Espírito Santo, cumprindo a palavra que diz lá no profeta Joel, que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visão, vossos velhos profetizarão, e serão como ministros de fogo, labaredas de fogo diante de Deus. Irmãos, aquele momento o Espírito Santo foi derramado sobre nós, sobre a igreja, e a partir daquele momento começou o mover da igreja, amém? Todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro, que era um homem ignorante humanamente, saiu para fora, e Pedro pregando, irmãos, olha o mistério de Deus. Pedro saiu para fora e começou a pregar, olha os mistérios. Pedro pregando, todos ouviam a voz de Pedro, estando onde eles estavam, lá no meio das praças principais. A voz de Pedro chegou até eles, e cada um ouviu na sua própria língua raiz. E todo mundo se espantou e disse assim: como pode isso? Esse homem está pregando e cada um de nós está ouvindo na sua própria língua, em hebraico, aramaico, em línguas africanas, em latim, em grego, em línguas estrangeiras. Todos ouviram aquela palavra. E irmãos, o mover do Espírito Santo foi tão grande, tão poderoso naquele lugar, irmãos, que as pessoas se converteram a Jesus Cristo, amém? As pessoas declararam que Jesus Cristo era o Senhor das suas vidas. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o poder que Deus deu à igreja. O Espírito Santo, ele sim é o administrador da igreja. O Espírito Santo, ele cumpre a palavra à risca, amém? O Espírito Santo só age segundo as palavras de Deus, amém? Então, irmãos, os dons espirituais são armas que Jesus deu à igreja, amém? Para que pudéssemos enfrentar aquilo que era espiritual. E irmãos, o inimigo luta para que você não leia a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Por quê? Porque a partir do momento que você conhecer a verdade, Satanás perde toda a autoridade da tua vida, amém? Por isso, irmãos, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer, amém? Se abre para o Espírito Santo, se abre para este mover de Deus. Não é só aceitar Jesus e se batizar nas águas, este é o primeiro passo. Agora você tem que ter sede e fome da presença de Deus. Quanto mais você buscar, mais você achar. A Bíblia diz que aquele que crê em mim,
disse Jesus Cristo, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. Quer dizer, os rios que saem do trono de Deus, eles são derramados sobre a nossa alma e o nosso espírito, e eles transbordam diariamente na nossa vida, amém? Irmãos, em defesa dos dons do Espírito Santo, porque são armas espirituais que Cristo deu à igreja, amém? Conhecereis a verdade, e esta verdade vai revolucionar a sua vida. Pastor Sérgio Calegari, Igreja Farol da Graça. Tem o meu Facebook lá, Sérgio Calegari com 2 L's, tá, irmãos? E temos esse canal na YouTube, o canal chama Farol e Natureza, aonde nós pregamos a palavra, onde nós ensinamos batalha espiritual, tudo segundo a Bíblia, nada saindo do vínculo da Bíblia, irmãos, porque se não estiver escrito na Bíblia, você não deve ouvir, amém? Deus te abençoe.